Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o sítio Morrinhos. Localizado na rua Santo Anselmo, no Jardim São Bento, o sítio Morrinhos foi uma fazenda no passado, construída no início do século XVIII. Após esse período, foram feitas diversas construções, sendo inseridas na segunda metade do século XIX. Também existem algumas datadas do início do século XX. Todo o conjunto está implantado no centro de uma extensa área verde, formada por árvores frutíferas e ornamentais. Na verga, parte flexível de madeira, que fica na porta principal da casa, tem uma inscrição com o número 1702, provavelmente a data de sua construção. Remontando ao passado, originalmente, foi uma residência rural, servido como sede de um sítio. Foi propriedade da família Baruel. Em 1902, temos informações de que toda a área foi levada a leilão e arrematada pela Associação Pedagógica Paulista, como representante do Mosteiro de São Bento. A partir disso que eu acabei de mencionar, o conjunto arquitetônico foi utilizado como chácara de descanso de seus membros nos finais de semana. Em 1952, o Mosteiro de São Bento havia feito um acordo com a firma Camargo Correia, S.A., para a realização do loteamento da região, que deu origem ao atual bairro Jardim São Bento. Sabe-se que a partir desse acordo, Sebastião Ferraz de Camargo passou a ser o proprietário do lote, onde se encontra o conjunto e em 1952 doou o imóvel para a prefeitura do município de São Paulo. Afinal de contas, o que podemos encontrar lá? A casa, a porção mais antiga do conjunto, apresenta uma configuração de construção de elementos da chamada arquitetura bandeirista. No princípio daquela construção, ela foi sendo construída com a técnica de taipa de pilão. Com a visita, podemos observar no pavimento térreo 5 cômodos e um alpendre, no pavimento superior, a camarinha construída pelos beneditinos no início do século XX. As construções que foram inseridas antigamente foram utilizadas como senzala e oficinas. A senzala foi um alojamento que nas antigas fazendas ou casas senhoriais abrigava os escravos. As oficinas são de alvenaria, ou seja, de tijolos do século XIX. Até então, com relação ao sítio Morrinhos, nunca fora aberta a visitação pública, devido ao seu precário estado de conservação. Somente em 1984 foram executadas obras de consolidação e reforço estrutural. E com isso, em 2000 teve início a restauração e conservação de todo o conjunto. Seu projeto arquitetônico foi elaborado a partir de pesquisas históricas e investigações arqueológicas, envolvendo a execução de serviços de preservação de elementos antigos e princípios arquitetônicos, com características contemporâneas como pisos, jiraus e todo o sistema de iluminação. Foi aberto ao público em 2008, com a exposição Escavando o Passado. Abriga o Centro de Arqueologia, vinculado ao Departamento do Patrimônio Histórico e Secretaria Municipal da Cultura. O que mais que é importante saber sobre a taipa de pilão? É que essas primeiras casas, construídas por esses colonizadores portugueses, feitas de taipa de pilão, era uma técnica que se expandiu e passou a caracterizar as construções coloniais paulistas. Essa técnica construtiva permitia que as paredes fossem erguidas através da socagem de barro entre duas superfícies de madeira. Com isso, era frequente o revestimento da parede de taipa com tabatinga, que é denominado como barro branco. Além disso, sabe-se que para proteger as grossas paredes, as casas elas tinham grandes beiras que favoreciam o escoamento das águas. Com esse mesmo objetivo, as casas eram construídas em locais altos, em plataformas naturais ou intencionalmente preparadas para deixar as moradias a salvo de enxurradas.
São comuns os relatos de viajantes do século XIX que revelaram admiração pela forte presença e durabilidade da taipa nas construções de São Paulo. Outra coisa interessante é que os tijolos de barro, apesar de terem sido produzidos desde meados do século XVII, elas suplantariam a taipa como técnica construtiva, predominantemente apenas no decorrer do século XIX. Em termos de vestígios humanos, o que a gente pode encontrar que faz parte dessa cultura material? Bola de borracha, foi encontrado cabeças de boneca de vidro, estilingue de couro, peão de madeira, peças de dominó, bolinhas de gude, bolsas de couro, como essa que fez parte de um traje popular de Portugal do século XVI e XVII. Essa da imagem foi encontrada na casa da Tatuapé. Foram encontrados também, através das pesquisas arqueológicas, pingentes, medalha, cachimbo de cerâmica, ave de cerâmica, botões, moedas, projéteis defragados, ou seja, resquícios de munição que eram utilizadas tanto para caça como para assassinar os indígenas. Temos também cabo de escova em osso, fivelas, estojo, pedaços de cerâmicas, colheres, pratos, parafusos feitos de madeira, martelo de madeira, pregos, chave, dobradiças, entradas de fechadura, pêndulo de balança, ferradura, carretilha, caixinha de música, entre muitos elementos que revelam serem padrões de um determinado tipo de produção ceramista. Foram encontrados também ossos de animais, sementes de plantas. Nas exposições é possível encontrar elementos da pré-história, que aqui no Brasil chamamos de paleoíndio. Elementos da cultura material como lasca queimada e retocada, e ferramentas produzidas por aqueles primeiros agrupamentos humanos. Pontas de flecha. Essa imagem ela é uma ilustração que representa como aqueles primeiros seres humanos, como eles produziam aquelas ferramentas e aqueles artefatos que eles utilizavam no seu cotidiano para sobrevivência. Assim como nós nos preocupamos, temos toda aquela preocupação de enterrar os nossos mortos, essas sociedades antigas, elas também tinham toda uma espécie de ritual, todo um cerimonial, toda uma prática de poder lidar e cuidar de seus mortos. A exemplo dos egípcios antigos, que mumificavam, colocavam em sarcófagos e colocavam em determinadas partes das pirâmides. Assim como existem outros exemplos aqui na América de múmias encontradas, com determinados aspectos de tratamento. Em resumo, as urnas funerárias foram localizadas ainda no século XIX, em diferentes bairros da cidade, como Penha, Vila Maria e Moca. Um desses achados fortuitos se deu na região do Brás, uma área pertencente ao atual cemitério da Quarta Parada. Nesse local foi descoberta a 25 de janeiro de 1896, uma urna funerária ainda contendo restos humanos em seu interior. Com isso, o administrador do cemitério na época comunicou o achado às autoridades. Abre aspas. Tenho a honra de levar ao vosso conhecimento que ontem, por ocasião de fazer a abertura da sepultura número 108, quadro geral de 5 dos adultos, e tendo essa sepultura de servir
Esta primeira vez foi encontrada uma enorme panela de barro com uma ossada de adultos, não sendo a primeira que se tem encontrado nessas condições. Espero que dareis a necessária providência, saúde e fraternidade. A urna retirada do cemitério do Brás, ela foi levada ao Museu Paulista e atualmente compõe o acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Outras informações importantes que não deve ser deixada de ser mencionada é que boa parte desses índios eles eram horticultores e eles detinham uma cultura ceramista. Isso nos campos de Piratininga. Estimam os arqueólogos que pelo menos desde o século XIV, a região hoje denominada de Grande São Paulo teria sido ocupada por povos ceramistas. O estabelecimento desses povos indígenas nos campos de Piratininga perduraria até a chegada dos europeus neste território. Os índios ceramistas dominavam a agricultura e cultivavam grande diversidade de alimentos, como a mandioca, o milho e a batata doce. Muitos desses produtos eram processados ou estocados, o que garantia sua conservação por mais tempo. Um grande número de vasilhas era utilizado nas atividades cotidianas de cozinhar, servir, estocar água e alimentos. Podemos pensar também que os vestígios sobreviveram ao tempo. Entre os vestígios deixados pelos ceramistas, predominam fragmentos de jarros, tigelas e gaçabas com superfície lisa ou trabalhada. Dentre os povos genericamente denominados Tupi-Guarani, destacam-se as vasilhas com paredes corrugadas, escovadas, entre outros acabamentos. Alguns recipientes possuem pintura policrômica com diferentes motivos decorativos. Os ceramistas produziam também artefatos de pedra lascada e polida, como lâminas de machado, almofarizes e mãos de pilão, que eram utilizadas no plantio e processamento dos alimentos, na pesca e na caça. Alguns vasos cerâmicos, confeccionados pela população indígena, associada à tradição ceramista Tupi-Guarani, eram utilizados em rituais de sepultamento. São as denominadas urnas funerárias. Estas urnas, de diferentes tamanhos e decorações, eram produzidas exclusivamente para fins cerimoniais e poderiam comportar um ou mais corpos. Já sobre o povoamento indígena, os Tupiniquim eram um dos inúmeros povos indígenas que ocupavam toda essa região e constituíam 3 grandes agrupamentos populacionais. Iampoambuçu, possivelmente também conhecida como Piratininga, Jerubatuba e Ururai. Tibiriçá chefiava a aldeia de Iampoambuçu, localizada na região onde posteriormente foi fundada pelos jesuítas o Colégio de Piratininga. Mas ao sul, em área ocupada pelo atual bairro de Santa Amaro, ficava outra grande concentração de índios, a aldeia Jerubatuba, sob a chefia de Caiubi, supostamente o irmão de Tibiriçá. A leste localizava-se a grande aldeia Tupiniquim de Ururai, liderada pelo Piquerobi, irmão de Tibiriçá. Foi essa aldeia que posteriormente se tornou a base do aldeamento jesuítico de São Miguel. Então, essas informações elas são muito importantes para compreender esse passado. E afinal de contas, como foi esse contato com os colonizadores? Tem-se o conhecimento que, com a chegada dos colonizadores portugueses, mudou radicalmente a vida dos povos indígenas locais. Antes, livres na sua forma de organização social e cultural, entre outros aspectos, os indígenas, após inúmeras lutas ou alianças, passaram a viver em aldeamentos, criados pelos padres jesuítas com a finalidade de facilitar o trabalho de catequese. Piquerobi liderou os tupiniquins contra os colonos e jesuítas da Vila de São Paulo, de Piratininga, entre 1562 e 1565. A devastação que a guerra causou entre os índios foi enorme, tanto pelo uso de armas de fogo como devido às doenças que se alastraram entre a população indígena, especialmente o sarampo e a varíola. O enfraquecimento da reação indígena acarretou a perda gradativa da terra que tradicionalmente ocupavam. A aldeia de Piquerobi, antes um marco de resistência, foi transformado no aldeamento de São Miguel, sob a tutela jesuítica. Os indígenas passaram de legítimos ocupantes da terra para uma situação na qual 2 caminhos lhes eram possíveis: adentrar ao sertão fugindo dos bandeirantes ou trabalhar para os colonizadores nas terras que antes eram suas.
Considerando todas essas informações, ajuda a gente a ter um esclarecimento maior com relação a todas essas construções que foram construídas e que algumas delas permaneceram ao longo do tempo. Portanto, esse vídeo ele foi realizado com uma ideia de que aquele que assistir esse conteúdo ele possa refletir acerca da importância dos patrimônios históricos, tanto no sentido de preservação como a valorização da importância dos patrimônios históricos, no sentido de que eles legam também um aproximamento da cultura material e da memória, muito importante para se ter um conhecimento acerca do passado e até mesmo refletir no presente. A visitação a museus e a patrimônios históricos ela é muito importante para auxiliar o professor dentro de suas atividades pedagógicas.